Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, e aí é extremamente gratificante para mim eu ter essa possibilidade de me comunicar com vocês e também de receber uma série de comunicações, de informações, opiniões, de análises críticas das coisas que os nossos inscritos, as pessoas que estão aqui no nosso portal, estão vendo diante de tantas situações no mundo e aqui no Brasil também, né? E agora eu quero fazer com vocês algumas atualizações, porque temos situações extremamente impactantes que estão se dando no mundo e que afetam aqui o nosso país também. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom, gente? Então vamos seguir em frente. Gente, não tem como a gente não ficar com um nível de angústia vendo o que está acontecendo lá fora, né? Porque a gente fica recebendo uma série de imagens, uma série de fatos, e aí a gente fica com uma sensação de impotência muito grande. Ficamos apenas na torcida para que quem tem de fato poder para fazer alguma coisa, faça a coisa certa, ou seja, que o conflito cesse e que vidas humanas não sejam mais perdidas, né? Bom, e os atores principais dessa trama acabaram de se reunir e depois nós tivemos um desdobramento. Diz aqui a matéria do Estadão. Biden se reúne com Netanyahu e diz que explosão de hospital parece ter sido obra do outro lado. Como é que é isso, hein, gente? Um presidente da maior nação economicamente do planeta, a maior potência militar, ele diz que parece ter sido obra do outro lado, ele está como espectador nessa história. Achei muito estranho isso, né? No subtexto aqui, o subtítulo está: Presidente dos Estados Unidos sustenta a versão israelense que a ação em Gaza foi orquestrada pela Jihad Islâmica e disse que Hamas trouxe sofrimento aos palestinos. Aí me chamou a atenção essa parte aqui do texto, né, desse encontro. Abre aspas. O presidente americano dizendo, né? Fiquei profundamente triste e indignado com a explosão em um hospital de Gaza ontem. E pelo que vi, parece ter sido obra do outro lado. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele está, como nós, ele está assistindo a televisão, ele está se informando pela televisão, então ele parece, ele não tem nenhum tipo de informação qualificada. Estranho isso, né? Bom, e aí segue aqui. E pelo que vi, parece ter sido obra do outro lado, disse Biden ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Tel Aviv. Abre aspas novamente, mas há muitas pessoas por ali que não têm certeza. Continua. Como é que é isso? Olha, eu ouvi dizer, parece que tem muita gente dizendo que foi, mas tem gente também que está dizendo que não foi. Gente, é um negócio completamente absurdo, né? Inacreditável ver esse tipo de posicionamento. Bom, mais adiante a gente viu coisas também muito complicadas, né? Tá todo mundo, o planeta todo está impactado ainda com as cenas que nós vimos ontem da explosão que se deu no hospital. A explosão essa acarretada por um míssil, um explosivo, enfim. É muito difícil a gente cravar, né? A gente fica ali observando, tentando tirar as nossas próprias conclusões, mas só quem pode classificar de onde partiu de fato esse explosivo são peritos que estiverem ali no local para recolherem fragmentos desse explosivo. Porque esses fragmentos, eles têm como uma espécie de DNA. Não tem como você pegar um pedaço de metal e não identificar que aquele pedaço de metal faz parte de um determinado tipo de armamento. Então isso vai ser desvendado no transcorrer dos próximos dias ou horas. Mas isso está pouco importando nos dias de hoje, porque as versões elas são jogadas pelos veículos de comunicação de uma maneira muito massificada para moldar de um certo modo a opinião pública no planeta, né? Isso aí é impossível que não haja esse tipo de orientação no tipo de informação. Não fosse assim, gente, nós todos estaríamos informados há muito mais tempo do que é que está acontecendo na região do Oriente Médio. Esse conflito não surgiu de gerações espontâneas. As pessoas não estavam paradas ali, de repente, olha, vamos entrar em guerra? Não. Isso tem um contexto, tem uma história, e na medida que isso é ocultado, né, propositadamente da sociedade de uma maneira geral, a gente fica sem saber, sem interpretar corretamente. Como diria Hegel, né? Deixa eu tirar essas imagens aqui.
A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Essa frase é um pensamento filosófico, sociológico, antropológico, né, de ciência política que tem mais de 200 anos, mas ele é absolutamente incontestável. E por isso, muitas vezes, eu citei aqui no nosso portal, né? Bom, e aí, gente, aconteceu um fato extremamente chocante. Eu achei chocante isso aqui. E não sou só eu, parece que estou tendo essa percepção, né? Aqui no Brasil, há quase uma percepção unânime de todos os jornalistas que eu tenho acompanhado de que foi um negócio assim absolutamente assustador e que joga os Estados Unidos como o pária do planeta nessa questão ao lado de Israel, por algumas razões aqui que eu vou conversar com vocês. Bom, diz a matéria: Estados Unidos vetam texto do Brasil sobre guerra Hamas-Israel no Conselho de Segurança da ONU. China votou a favor da resolução redigida pela diplomacia brasileira. Washington protestou contra a falta de menção do direito de autodefesa de Israel. Gente, olha, essa resolução ela foi costurada ali de todas as formas para que as nações todas funcionassem como mediadoras, né? Porque isso que a gente espera de quando você tem dois lados em conflito, é que apareça alguém com algum senso. No calor da briga ali é difícil quem está envolvido simplesmente baixar as armas, né, e ficar ali passivelmente esperando, né, que alguma solução posterior aconteça. Não. Quando você tem dois lados que estão brigando, é sempre importante que haja uma mediação, uma intervenção, né, que haja um contendor, que separe os que estão ali em briga, sobretudo quando você tem um lado que é extremamente mais frágil do que o outro. E o que fez os Estados Unidos nessa situação? Simplesmente ele se posicionou do lado mais forte, do lado daquele que está com uma faca e o queijo na mão, literalmente, né? Mais facas do que queijos, né? Vamos dizer assim. E aí ontem eu comentei com vocês, muito en passant, algo que a gente consegue ver nesse livro aqui do professor Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo, né? Porque a gente fica... Por que os Estados Unidos estão adotando essa postura? Já comentei com vocês que o governo americano deslocou 2 porta-aviões ali para a região do Oriente Médio. Para atacar ali Gaza, né? É uma coisa assim fora de propósito, né? Militarmente não se justifica. O que justifica ali é um apoio político, a demonstração de um apoio político. Mas por que o governo americano está fazendo essa demonstração de apoio político a Israel, consagrada hoje com esse tipo de posição unilateral, divergindo de todas as outras nações nesse momento? Olha, não foi por outra razão, gente, que na discussão lá do Conselho de Segurança da ONU, o representante russo levantou a seguinte questão: olha, os Estados Unidos não estão interessados num cessar-fogo, porque eles vendem armas, eles estão fazendo, cada conflito é um conflito para fazer propaganda de armas. E aí como é que você diz que esse tipo de argumentação não é verdadeira? Quando você vê que, no caso concreto, o desdobramento acaba sendo esse. Agora, perante a opinião pública do mundo, os Estados Unidos estão ficando muito mal e o Brasil está se saindo muito bem, porque saindo muito bem assim dentro de mostrar para o mundo que é um ator político que foi capaz ali de fazer todos os esforços possíveis para que houvesse uma cessação do conflito. O que os Estados Unidos pretenderam com a sua observação, o veto que fez agora, é o seguinte: olha, Israel tem o direito de se defender. Isso significa que as favas com qualquer tipo de interrupção de bombardeio, eles têm o direito de continuar a fazer o que eles fizerem. Embora na fala de Biden hoje com Netanyahu, ele tenha dito depois, né? Olha, nós quando tivemos 11 de setembro, nós ficamos motivados, né, movidos por um desejo muito grande de vingança. E a gente acabou cometendo alguns erros também, né? Bom, enfim, então aí fala isso, mas aí apoia unilateralmente Israel. Gente, é um negócio muito complicado, né? Analisando aqui todos os
Nem vou mostrar para vocês aqui a imagem da explosão do hospital, que aparece de longe, você já deve ter visto muitas vezes isso, mas me chamou a atenção foi o ruído, né, do explosivo, porque é um negócio que parece um jato vindo, né, não me pareceu algo caindo do céu. Bom, mas enfim, é muito difícil cravar o que aconteceu. Só peritos mesmo para avaliar, recolhendo ali os restos dos explosivos ou do explosivo para dizer, olha, foi tal explosivo que é fabricado por tal. Bom, aí a gente terá essa certeza. Até lá, a gente vai ter muitas desinformações no meio dessa história, que é absolutamente comum em qualquer tipo de conflito, né? E aí, analisando aqui a fala de todos os colunistas que eu pude ver, todos eles criticando. Estados Unidos vetam resolução do Brasil e não passa na ONU. Só os Estados Unidos votaram. Aqui o tweet da Daniela Lima. Tem aqui o Choquei, o Guga Chakra também. Todo mundo, gente, todos os colunistas aqui comentando esse tipo de situação. Então, nós agora ficamos numa situação de estaca zero, né? Estaca zero voltando com a mesma posição de termos uma nação ali, Israel, que tem todo o poder militar, absolutamente descomunal, agora apoiado também pelos Estados Unidos, que também tem muito mais, né? E aí, então, a gente só pode esperar o quê dessa história? A gente tem que aguardar os próximos capítulos, né? Eu acho que essa situação toda só gera mais conflito na humanidade. E aqui dentro, no Brasil, vou comentar com vocês mais tarde, vou jogar um pouco mais de luzes sobre essa questão. Estão ali debatendo no Congresso Nacional, ainda os deputados debatendo mais um debate inútil sobre o relatório final da CPMI do dia 8 de janeiro, que será mandado lá para a Procuradoria-Geral da República. O único ponto aí que me chama a atenção foi o senador Sérgio Moro ter apoiado integralmente o relatório, que não vale de nada o relatório da oposição, porque esse aí é desconsiderado, não existe um relatório número 2, o relatório apenso, enfim. Existe o voto em separado, mas eles criaram essa ideia do relatório em separado, né? E o ministro Sérgio Moro, ele acha que foi tudo... o senador Sérgio Moro acha que foi o Lula mesmo, o Flávio Dino e o G. Dias, que causaram todo o 8 de janeiro, né? Durmam com um barulho desse. Gente, mais tarde eu volto aqui para a gente falar sobre esses assuntos mais, tá bom? Um grande abraço, tchau!